Olá a todos, hoje aqui no programa Papo sobre IA, que é um programa voltado aqui para esse assunto fascinante aí que tem dominado aí as trends do mundo todo e cada dia está mais dentro da sociedade, que é a inteligência artificial. Eu estou aqui hoje com meu amigo Varela. Varela, nós nos conhecemos aí há já uns 25 anos e o Varela, ele é um doutor em tecnologia. É isso, Varela? Eu até fico constrangido, bom dia a todos, eu fico até constrangido em falar doutor, porque toda vez que eu falo isso, alguém fala, você atende pela Unimed? Eu falo, ainda não. Eu sou engenheiro já há 47 anos, mestre em engenharia elétrica pela Poli, doutor pela Uninove em 2022, em engenharia de produção. E, Francisco, 26 anos quase, né? Daqui a pouco, 26 anos. E o mundo da IA, fascinante, tanto em sistemas embarcados, quanto em desenvolvimento para negócios. Hoje eu estou muito focado em desenvolvimento para negócios, já que a gente percebe que as empresas dizem estar no uso de IA, mas, ao mesmo tempo, os relatórios indicam que a maioria ainda não entendeu o que é colocar IA. Tá? Então, acho que o papo vai ser bem interessante nesse contexto. E obrigado pelo convite, Francisco. E justamente nesse contexto que você disse aí de que as empresas não estão muito bem preparadas para a inteligência artificial, é que eu resolvi criar esse programa aqui na TV Humana, tá? Então eu procuro trazer diferentes visões aí sobre IA. Então eu trago desde empresários que já têm soluções, trago especialistas, trago profissionais de educação, todos aí para que nós possamos passar a ser um quadro mais amplo aí do que é inteligência artificial nas nossas vidas hoje, porque esse seria o mais adequado se falar, né? Nas nossas vidas, porque tudo está migrando para ter inteligência artificial. Recentemente eu conversei com um amigo meu, que ele tem uma empresa aí que tem soluções aí que usam inteligência artificial, e ele me falou o seguinte, que uma empresa aí de um porte razoavelmente grande, algum tempo atrás aí resolveu pagar para todos os funcionários, que aí dá em torno de uns 2.000 funcionários, Chat GPT, aquela assinatura padrão lá, de US$ 20 por mês. Depois aí de alguns meses, essa empresa chegou e falou assim, olha, a IA não é tudo isso, porque eu implantei aí implantei a IA, na cabeça dele é isso que é implantar a IA, tá? Implantei a IA nos meus funcionários, aí nós chegamos à conclusão que nem 10% usa IA. Então é besteira a IA. Bom, então eu gostaria que a nossa conversa começasse em função disso, que isso é um total engano de quem adota dessa forma. Eu aí tenho aí conversado aí com pessoas aqui nesse programa e até em outras situações aí, da necessidade das empresas terem um negócio que existiu aí no passado, que é uma palavra bonita, evangelizador. Que é um evangelizador do quê? De uma tecnologia, de um procedimento, de um processo. Hoje nós precisamos ter um evangelizador de IA dentro da empresa. Não adianta simplesmente sair contratando aí Deus e o mundo transloucamente, né? Então precisa ter alguém que seja responsável por colocar a cultura de IA na empresa, que é isso que é o papel do evangelizador. E o que esse cara vai fazer? E esse cara, digo mais, dependendo do porte da empresa, não é uma pessoa, é um departamento, né, que terá que ser criado. O que esse evangelizador faz? Ele tem que pegar, entender muito bem qual é o negócio da empresa, quais são os processos da empresa, e a partir daí definir ferramentas adequadas para cada aplicação. Porque senão não vai adiantar nada, só vão gastar dinheiro mesmo, né? E mais, esse evangelizador ou esse departamento de evangelização de IA, ele me remonta aí dos anos 90. Nos anos 90 eu trabalhava com tecnologia e trabalhava muito com uma coisa que tinha um nome pomposo na época, chamado reengenharia de processos. E na reengenharia de processos, o que nós fazíamos naquela época lá? Pegávamos lá, olhávamos o que tinha na empresa,
Então, um documento sai dessa área, vai para outra área lá, que tem 3 pessoas para analisar, assinar, que depois vai para outra área, que são mais 5 pessoas que olham. Então, o que muitas vezes nós chegamos à conclusão aí nesses estudos que nós fazíamos dentro das empresas? Muitos documentos trafegavam em departamentos que o departamento nem sabia para que chegou aquele documento lá. Então, nós éramos tidos aí como um terror aí dos empregos, porque muitos departamentos, muitas funções eram extintas quando nós começávamos a analisar o processo todo, né? E a mesma coisa vai acontecer hoje com esse departamento ou essa pessoa específica de IA dentro das empresas. Ela vai poder chegar em algum momento para os gestores aí de uma camada mais alta e falar o seguinte: olha, tal função aqui eu consigo substituir por um agente, por um grupo de agentes, por uma tecnologia específica de IA. E aí vai caber a decisão desses decisores aí de exterminar essa função, vamos falar assim, não estou falando de pessoa, tá? Nada aqui é pessoal, nós estamos falando aqui de funções. Essa função dentro da empresa, ou adequar ela. Só que eu acho não, seguramente eu estudo isso daí assim como você, não é uma coisa que vai acontecer tão rápido, mas vai acontecer com uma certa velocidade. Então, para as pessoas ainda que estão aí com esse pensamento aí de não, IA não é para mim, IA é só uma ferramentinha, igual um Word, Excel, etc., eu sugiro você rever seus conceitos, rapidamente, tá? Eu arrisco dizer uma data aqui quando nós vamos ter aí uma crise mundial de empregos, tá? É no máximo em 2030. No máximo em 2030 nós vamos ter atingido aí um auge aí de tecnologia, de IA, de robótica e tal, que nós vamos ter aí muitos problemas aí para o que fazer com milhões de pessoas desempregadas. Porque eu já mencionei isso aqui em outros programas, vou mencionar de novo. Quando a IA começou a se tornar popular, vamos falar assim, começo do ano 2023, eu comparei a IA com uma pessoa. Naquela época, para mim, era um bebê recém-nascido. Só que hoje, nós estamos aqui em março de 2026 gravando esse programa, para mim já é um adulto de 25 anos. E quando for um velho que nem nós, Varela, com 60 aí, como é que vai ser essa IA? E, ó, veja bem, em 3 anos já atingiu 25 anos, na minha concepção. Portanto, ser 60 anos, não sei se vai demorar 3 anos para atingir a idade de 60 anos. E aí vamos ver o que vai dar. Então, diante disso, eu peço sua opinião aí, Varela, de tudo isso aí que eu falei, da engenharia de processo, etc. O que você acha sobre isso? Bom, primeiro, rememorar o passado não é viver no passado, é aprender com algo que foi feito. Me lembrou muito, eu hoje me considero um evangelista, em vários sentidos. Agora, o contexto da palavra evangelista me lembra muito bem, comentei isso outro dia num blog, a Sam, né, queria fazer Java, mostrar Java para o mundo. Então, ela alocou pessoas de talento, que conheciam a ferramenta e que sabiam falar boas novas. Evangelista é conectado a aquela pessoa que anuncia boas novas e não terror. E o mesmo, eu particularmente tenho feito, a gente tem muitas coisas trabalhando nisso, desenvolver nas pessoas um contexto IH, falo muito sobre isso, né, Francisco? Inteligência humana não é versus IA, inteligência artificial é inteligência humana mais IA. E isso é importante porque, por exemplo, no exemplo que você deu da empresa, não adianta colocar a assinatura de uma ferramenta qualquer que seja de IA, se as pessoas não estiverem interessadas em utilizar aquela ferramenta para benefício próprio, aprendizado mais, torná-lo mais potencialmente produtivo, e a maioria, vamos ser bem sinceros, elas começam a pensar, essa IA vai me substituir. E não é a assinatura do ChatGPT, tem IAs para várias situações. Então, uma coisa que eu acho que para resolver isso, e aí sim, o evangelista, quer seja um consultor externo, ou um funcionário da empresa, ou um grupo de funcionários, que não fique no aquário antigamente, né, o tal do CPD, o pessoal de TI ficava no aquário, o famoso aquário. Então, esses evangelistas
seriam pessoas treinadas, que tenham algum MBA nessa área específica de inteligência artificial, que saibam utilizar ferramenta como um agregador para a empresa. E isso faz com que os negócios possam realmente implementar IA e não implementar uma ferramenta, ChatGPT, Claude, Gemini ou qualquer coisa assim. Eu costumo dizer, para cada problema tem uma situação diferente, tem uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas. Você tocou muito bem na parte de assistentes e agentes. Hoje, um dos nichos de mercado que a gente observa muito é pessoas, me perdoe, mas sem muita cultura tecnológica, aprende a usar um chatbot e já sai dizendo que é especialista em IA. Isso é muito perigoso, as empresas contratarem pessoas desse tipo e essas pessoas, na hora do problema, elas dizem, mas o meu fluxo estava funcionando. Então, a grande preocupação que as empresas têm que pensar em investir é em treinar, capacitar, qualificar os seus colaboradores. E você que nos assiste, também buscar autocapacitação. Hoje, a IA te ajuda a aprender tudo, mas precisa ter foco. Uma coisa interessante, né? Se eu for absorver tudo o que eu vejo no LinkedIn, no Instagram, todo dia, 6 bombas novas de IA enquanto eu estava dormindo. Gente, não dá, eu não consigo acompanhar. Então é importante que as pessoas e as empresas tenham foco, e foco aonde? No processo. Eu costumo dizer assim, tem um processo, tem que ter um protocolo e tem que ter uma promessa. É assim que a gente vive. Tem um processo, atualizar os e-mails de forma automática, isso é o processo. O propósito é ganhar velocidade em tratamento desses e-mails. E qual a promessa? Que isso funcione. E se a gente trabalhar com isso, eu costumo dizer que tem mais um contexto chamado M3, é um protocolo que eu andei criando e estudando isso. Para você criar alguma coisa, você precisa moldar o processo, trabalhar todas as nuances do processo, então vai moldar para chegar a uma solução. Você tem que mudar muitas coisas, muito conceito, documentos que vão para vários lugares que não deveriam ir, e, por final, o último M, mover a empresa do lugar ponto A para o ponto B. Isso é fundamental. E se as empresas enxergarem isso, elas começarem a qualificar seus colaboradores, não adianta, Francisco, se nós não treinarmos as pessoas, me lembra lá no início da internet. As pessoas não sabiam usar as ferramentas online, as pessoas não sabiam usar no seu dia a dia home banking, internet banking, ninguém sabia o que era isso. E olha quanto tempo demorou para as pessoas observarem isso. Foi muito bem lembrado isso daí, que as pessoas não sabiam usar home banking, internet e tal. Então, eu quero voltar um pouquinho mais para trás ainda. Nos anos 90, bem no início deles, eu trabalhei numa unidade especializada do Senac. E eu conheci uma professora lá que, lá no finalzinho dos anos 80, ela tinha sido contratada por um banco grande que eu não vou citar o nome, tá? Senac eu cito porque é educacional, então não tem problema, mas banco não. Mas um banco grande, lá nos anos 80, fim dos anos 80. Ela foi contratada para poder ensinar os clientes a usar o cartão no caixa eletrônico. Olha isso. Para quem ouve isso hoje aqui, não consegue imaginar o que é os anos 80. Nos anos 80, predominante era dinheiro e cheque. É assim que se pagava as coisas. Então, os bancos começaram a se automatizar e começaram a colocar os terminais de autoatendimento. O famoso também, esse eu vou ter que citar o nome, infelizmente não tem como não citar, Caixa 24 horas, que daí você chegava lá e sacava teu dinheiro. Ainda existe alguns aí, pontualmente, em alguns lugares do Brasil, né? Mas esse banco aí viu essa necessidade, porque ele colocou lá o caixa, começou a distribuir cartão e falava, pô, mas ninguém usa. Por que ninguém usava? Porque as pessoas tinham medo. Achava que, pô, vou colocar meu cartão lá, vai engolir, vai sumir, o dinheiro não vai sair e tal. Então, chegaram, não tiveram dúvida, pagaram ela para ela ir em algumas agências lá, entender lá o cenário e bolar uma estratégia para fazer com que as pessoas começassem a usar os cartões. E a mesma coisa foi com a internet. Eu sempre falo isso daí para quando é possível. Eu fui um dos primeiros usuários de internet comercial no Brasil. Hoje, isso daí foi esquecido pela maioria da população, até pelo envelhecimento aí das pessoas e tal.
mas eu comecei a usar a internet em 1992. Aí você vai falar, pô, mas a internet saiu no Brasil em 95, como é que você conseguiu usar em 92? Eu não estou falando que o Varela está fazendo essa pergunta, mas quem está ouvindo. E quem sabe que também foi em 95 que começou a internet comercial. Pois é, que em 92 existia um negócio chamado BBS, Bulletin Board System. Naquela época que telefonia era caro pra caramba. Então o que acontecia? Você tinha um modem no computador, o pessoal nem sabe mais o que é modem, mas modem é um dispositivo que você coloca dentro do computador que permitia você se conectar a alguma coisa via telefone. E aí tinha lá os Bulletin Board System lá, que nós nos conectávamos lá por linha de escada e ficávamos lá em tela verde trocando informações, pegando lá um arquivinho, conversando com umas pessoas, vendo lá algumas informações muito parcas que tinha. Isso não era a internet ainda. Mas como é que a gente acessava a internet? Nós tínhamos o e-mail, só que era um e-mail super rudimentar, não tem nada a ver com o que é hoje, naquela tela verde, e nós conseguimos aí mandar e-mail aí para pessoas de outro lugar do mundo que também conseguissem acessar um Bulletin Board System, né? E naquela época lá, o mais famoso que existia aí era o Mandic. Depois foi vendido o Mandic, virou um provedor de internet, e o Mandic faleceu há alguns anos, a pessoa física. Mas o curioso é que nessa época, em 1992, poucas pessoas sabem como é que era o Mandic. Eu sabia porque muitas vezes eu precisei de suporte, ligava lá para ele, era ele mesmo que atendia. O serviço de BBS era no próprio apartamento dele, com uns 20 modems e umas 20 linhas de escadas, né? Aí o que acontecia com isso? Quantas pessoas conseguiam se conectar lá no servidor dele? 20, que acabava a linha. Então, a gente ia tentar lá se conectar, não dá agora. Daí tentava, até uma hora alguém saía fora, a gente conseguia. Então, é gozado a gente falar isso, porque são coisas assim que as pessoas hoje não conseguem nem imaginar esse tipo de situação, né? Mas eles existiram. E quando a internet começou aqui no Brasil, como eu disse, eu fui um dos primeiros usuários. Por quê? Porque eu estava na frente, estava sempre por dentro disso, já sabia o que era, só estava ansioso para que chegasse aqui no Brasil da forma que nós conhecemos hoje. E eu comecei a ver justamente isso que você falou, e as pessoas tinham medo, não sabia o que era, muita curiosidade e tal. Mas a primeira vez que eu acessei a internet, que foi lá no primeiro dia que eles liberaram para a gente, lá em setembro de 1995, eu achei assim uma coisa maravilhosa, a hora que eu vi assim, tela colorida, tudo bem, de novo, não é o que nós vemos hoje, é uma coisa muito rudimentar, uma tela colorida, ícones. Eu falei, nossa, isso aqui é uma maravilha, isso aqui abre o mundo agora. Daí não existia Google naquela época também, o pessoal acha que tinha Google também, os caras eram estudantes ainda lá, nem sabiam o que era internet direito. O Yahoo surgiu um pouco depois, mas era assim um momento de descobertas. E hoje nós estamos na mesma situação, que nós temos aí a internet consagrada, mas a inteligência artificial ainda não é uma coisa para todos. Ainda não. Por que que ainda não é? Mesmo tendo aí muitas ferramentas aí disponibilizadas gratuitas até um certo limite, para uma pessoa normal, o limite está bom demais, dá para fazer muita coisa, mas ainda não é para todos, pelo seguinte, hoje não é nem pela questão, talvez, financeira, na minha ótica, é pela questão aqui, ó. Pessoas estão colocando barreiras. Não, isso não é para mim, isso é besteira, isso aí não serve. Que isso? Eu recentemente aí ouvi uma pessoa muito instruída, tá? E muito consagrada na área dela. Eu odeio internet de todas as forças. Desculpa, inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é horrível, que nunca vai substituir a criatividade e tal. Ninguém está falando que a inteligência artificial vai substituir a criatividade. Nós estamos falando que vai substituir atividades repetitivas, coisas que pessoas demoravam horas, agora você faz em minutos.
Então, num primeiro momento, ela vai facilitar a vida. Num segundo momento, se as pessoas não se adequarem, de novo aqui, aí essas pessoas não vão ter lugar. Então, como tudo. Tá? Como lá na época da reengenharia de processos lá. Por que nós acabávamos com vaga? Porque tinha cara lá que não se mexia, não queria aprender nada, não queria evoluir. E aí o que acontece? Vinha a automação lá e engolia aquelas funções. Né? E também tem uma outra situação que você comentou, especialista de TikTok, especialista de Instagram aí, que todo dia tem aí. Acho que a primeira coisa que a pessoa devia pensar é assim, se o cara todo dia está falando de uma ferramenta diferente de IA, lança 3, 4 vídeos de ferramenta diferente, a chance desse cara não saber nada é igual a sua, tá? É enorme. Por quê? Porque é impossível um cara saber tudo. Nós aqui, ó, tá aqui o doutor Varela, que não é de saúde, doutor em tecnologia, não consegue aprender tudo. Eu que vivo e respiro tecnologia desde os meus 14 anos, não consigo aprender tudo. Alguém chegar e falar, oh, o Garcia sabe tudo? Eu não sei tudo. E o cara que falar sabe tudo é mentiroso. Não tem como saber. Principalmente hoje. Hoje, nesse momento aqui, tem algumas ferramentas que estão aí funcionando bem, aí, vamos falar assim, de inteligência artificial. Amanhã, elas já podem estar obsoletas. Então, é impossível aprender tudo. Só que daí nós temos um outro fator aí, que eu quero também colocar aqui com Varela. Estou falando bastante hoje, Varela. Normalmente eu não falo tanto. À vontade. Que é o seguinte. Lá nos anos 90, eu também fiz minha faculdade. Eu fiz tardiamente. Tardiamente por quê? Porque eu tinha feito um colégio técnico, e no colégio técnico eu já tinha entrado em área de projeto, já tinha me desenvolvido bem, tinha me sobressaído. E faculdade, para mim, foi algo que demorou um pouco para cair na minha cabeça, que era necessário eu fazer. Mas naquela época lá eu fiz uma faculdade de matemática, porque TI era algo praticamente que não existia, faculdade disso. E nós já ouvíamos lá naquela época, porque os programadores vão acabar, vai ser tudo automático, que não vai ter mais, que é isso, que é aquilo. Bom, nós estamos aqui já beirando aí quase 40 anos aí dessa época, e programador ainda continua existindo, e vai continuar existindo. O que vai acontecer é o seguinte, não vai sobrar espaço para os medíocres. Só vai sobrar espaço para quem for realmente bom, quem está se atualizando sempre, quem está sempre aprendendo coisas novas, né? Resumindo, é isso. E diante disso daí também tem um outro fenômeno surgindo agora, que é a pessoa se achando ser programador. Ou, vou estender um pouco, não só programador, especialista em tecnologia. Tem uma porção de gente aí. Porque surgiram em ferramentas tipo Lovable, porque você consegue fazer um site, consegue fazer um sistema instantaneamente sem programador. Consegue mesmo. Eu mesmo já testei, dá para fazer. Você chega lá e fala, quero fazer um site com área administrativa, tal, com login, senha, etc. Ele faz. Só que tem um detalhezinho que as pessoas não se tocam. Existe uma coisa chamada banco de dados. E aí o que acontece? Segurança. Aí, elas não se preocupam muito com o banco de dados. Elas fazem lá um negócio lá visual. É isso daí que agrada o cliente dela, lá que vai pagar lá uma taxa para fazer os seus aplicativozinhos. Agora, o segredo todo está no banco de dados. Da mesma forma que o segredo que os provedores de internet não contam para as pessoas, que é o seguinte, tem vários aí provedores aí que hospedam páginas, que falam assim, por apenas R$19,90 você tem seu site na internet. O que eles não contam para vocês é assim, esse plano de R$19,90, ele permite um determinado número de usuários conectados, acessando sua página. Então, o cara pensa assim, eu vou fazer um e-commerce, vou ganhar milhões aí e tal, e vou pagar só R$19,90 na internet. O que vai acontecer? Ele vai quebrar a cara. Porque provavelmente esse cara que tem esse ledo do engano vai fazer o quê? Vai pegar e investir aí em publicidade digital, etc. Tal. Daí vamos imaginar lá, daí ele fez lá uma publicidade lá,
Aí estava esperando lá que fosse vender X e o site dele não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque o site é ruim? Não, de repente, até várias pessoas lá tentaram se conectar ao mesmo tempo e não conseguiram, porque aquela continha não permite isso. Por isso que existe servidor dedicado, por isso que existe uma coisa chamada escalabilidade, por isso que existem profissionais altamente capacitados disso. Para quê? Para daí, assim, um número baixo de usuários, R$19,90 dá. Um número razoável de usuários já não dá R$19,90. Então, o que a gente faz? O Lovo não vai te falar isso. Ah, o banco de dados aí, eu quero importar aí agora 1 milhão de linhas no banco de dados no Lovo. Não vai conseguir, porque não foi feito para isso. Então, diante disso, eu queria que nós conversássemos agora sobre isso, os gurus aí da tecnologia que tem por aí. Bom, você está falando bastante de passado. Vamos falar um pouco de presente, porque assim, o presente, nós estamos aqui na construção dele. Eu estou construindo e olha que eu estou aposentado, bem tranquilo, mas sempre pensando em construir, porque o que nos espera, enquanto você falava, eu meditava algumas coisas. Você falou 2030. 2030 tem 4 anos. Se nós fizermos um upgrade gigantesco em 3, 4 anos para trás, onde a tecnologia ainda tinha muitas coisas a evoluir, a internet, fibra ótica, as antenas via satélite, elas foram evoluindo questão de pouco tempo. Então, vamos fazer um estudo de futurologia. Nós vamos pensar em evangelizar. Se eu quero ter boas novas, eu preciso primeiro estar preparado para isso. Então, quando eu pensei em fazer algo assim, eu sempre penso qual é o meu grau de prontidão. Eu estou pronto para fazer isso? Qual é o grau de prontidão que uma empresa tem para implementar IA? Ou é modismo? IA não é modismo. Eu gosto muito de assistir séries, tá? E eu assisti uma agora, e a minha esposa, que não é muito ligada, começou a falar, meu Deus, eu falei, isso é verdade. Eu vou falar o nome, mas não vou falar onde está. Justiça Artificial. Pesquisem aí nas vários streamers, vocês vão encontrar. É sensacional. Mas ao final, e não é spoiler, ao final, a justiça artificial conclui que sem o bom senso humano, ela se torna uma assassina indiscriminadamente. Então, o que eu quero trazer para a gente? Se nós pensarmos em 2030, carros voadores, eu vou sonhar, né, teletransporte e coisas do gênero, cirurgias à distância. Como que se falava em cirurgia à distância? Eu conversava com um médico amigo meu, muito amigo meu, de um hospital famoso, hoje a gente não fala, né? Não estamos fazendo publicidade. Ele diz assim, tio, meu sobrinho, você falava isso quando eu tinha 14 anos, hoje ele tem 36. Você falava de futurologia, e eu acreditei. Ele é um médico diferenciado, é um tremendo neurologista, mas ele estuda IA para quê? Para agregar valor na sua prática. Então, interessante. Pensem, futurologia. Francisco e eu, nós somos do século passado. Muita gente que está nos assistindo, basta ter 26 anos e um dia já se considere do século passado. Essa futurologia é o que eu preciso fazer. Agora vamos encaminhar a conversa para o que eu preciso fazer, você que nos assiste, para que em 2030 eu não me torne um dinossauro, literalmente falando. Olha, peguei pesado agora, hein? Falei pesado. Então eu preciso pensar, qual é o meu grau de prontidão? Não, eu estou tranquilo, o meu emprego está bom, o meu salário está bom. Será que esse emprego, essa atividade, vai necessitar de você? Eu vou dar um exemplo prático. Eu sou um funcionário e meu líder, meu mentor, meu chefe, enfim, o nome, ele me diz assim, olha, tem uma planilha aqui, eu preciso que você analise, faça um gráfico, prepare informações de dados para uma reunião que eu tenho daqui a meia hora e faça uma apresentação. O board, né, a chefia, os responsáveis, ou o cliente precisa disso. A moda antiga, eu diria, sem chance.
mas eu posso exatamente conversar com essa minha inteligência artificial, submeter a planilha e dizer: olha, eu preciso que você selecione o período de vendas de janeiro a fevereiro do ano de 2013, 14, 15, faça um gráfico e ela monta a estrutura. Depois disso, eu peço para ela, desculpem, crie uma apresentação de alto impacto. Meia hora, você se tornou um profissional com inteligência artificial, amplificando a sua inteligência. Agora, por gentileza, não adianta o seu mentor fazer o pedido e você não saber como conversar com essa IA. Então, o grande segredo é: aprenda a língua que fala uma IA. Isso ajuda muito, muito. E aí, a sua prontidão é a todo dia, viu, gente? A todo dia eu costumo dizer, eu acordo, tenho uma estrutura diária e uma delas é reservo 1 hora para aprender alguma coisa nova, nem que seja escovar o dente com a mão esquerda. Isso ajuda muito o nosso cérebro a se manter em atividade, mas sem estresse. Muitas pessoas entram, acordam de manhã e já entram no piloto automático, e entrar novidade dói. Gente, novidade dói, porque a gente não está com prontidão para aquilo. Ou, quando eu tenho uma ameaça de doença, é que eu começo a pensar em ir no médico, verificar se eu tenho vitaminas adequadas, como é que está a minha saúde. Quando você começa a sentir que há um comentário de que a inteligência artificial vai tirar emprego, não é verdade. Mas avalia se você vai ficar obsoleto. Aí você pode ter problemas. Praticamente é isso, Francisco. Se a gente não tomar cuidado, o evangelismo que vem para a gente não é de boas novas, é de notícias ruins. Varela, tem uma outra situação aí que eu acho que é importante a gente discutir, principalmente por você estar ligado aí com a área educacional aí, que é o seguinte: nós estamos com outro desafio hoje aí na sociedade, que aí eu vou ter que remontar de novo o passado, que eu estou aí fazendo ponte aí, passado, presente, futuro, só Deus sabe, e nós estamos construindo ele, como você bem disse. Antigamente, quando o cara entrava numa faculdade, ele ia estudar lá alguma coisa, tipo matemática. Matemática não muda, matemática evolui aí, é óbvio, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam aí quando são leigos aí, porque a matemática, desde a época lá do Pitágoras, tal, nunca mudou. A matemática evolui sempre. Mas tem uma evolução aí, vamos dizer, aqui no século XXI, mais lenta. Não é igual foi no passado aí, que a todo momento aí saía um novo princípio matemático e tudo mais. Se você vai estudar história, também história não tem o que mudar. Por isso que o nome já é história. Então está se aprendendo o passado. Se vai aprender alguma coisa relacionada a línguas, seja português ou qualquer outro idioma do mundo, também é algo já consagrado que não tem evolução, que é isso e acabou. Se vai estudar a área de saúde, aí é um problema, porque tem aí o legado aí que a humanidade aprendeu até então, até esse momento aqui, estão surgindo coisas novas. Por isso que o pessoal de saúde aí sempre corre atrás aí também de pós-graduações, cursos de especialização, congresso, etc., para se atualizar. Mas o corpo humano continua o mesmo, né? Então, é isso que eu estou querendo passar. O corpo humano lá deu para aprender lá e continua. Só que nós temos aí outras funções aí que pessoas entravam em faculdade, ficavam 4 anos estudando lá. Eu não vou citar nomes aqui para não ser apedrejado, tá? Quais funções são e quais profissões. Mas elas tendem a ser, assim, muito impactadas por inteligência artificial. E impactadas no seguinte sentido: de não ser mais necessário ter esse profissional aí daqui a uns anos. Então, aí eu pergunto para você também, como que você vê aí esse desafio aí para as instituições de ensino, criar cursos novos ou adequar os cursos que existem, ou se preparar para profissões que não vão mais existir em breve, isso é fato, não vão mesmo.
como que alguém se prepara para isso? Como elaborar um curso? Tá? E nós temos experiência nisso, aí de elaborar cursos aqui, então nós podemos colocar um pouco aí de fogo aí nessa, quer dizer, combustível nesse fogo. O que você pensa sobre isso? Bom, já que você tocou nesse ponto, eu preciso talvez me apresentar. Eu sou engenheiro já há 47 anos, mestre, doutor, como você falou. Trabalhei muito tempo na engenharia. Em 92, eu entrei no Escola Técnica Federal. Em 92, 2024, eu me aposentei depois de 33 anos e meio. Fui diretor de campus, implantei cursos, trabalhei muito em universidade, onde nós nos conhecemos, e tenho bem experiência nessa área para chegar a dizer o seguinte: se, atenção, porque é outra bomba, né, como diz uma amiga minha, se as instituições não tiverem um evangelista, como a gente está falando muito, que tenha percepção, eles vão continuar mantendo cursos obsoletos, formando pessoas para zero de empregabilidade, e se não agregarem inovação nesses currículos, esses cursos vão tender à extinção, porque as pessoas não são bobas, elas começam a enxergar. Fiz um curso de abacate e abobrinha, mas ninguém quer mais abacate e abobrinha, e me perdoem, não estou criticando nem abacate nem abobrinha, para não citar cursos específicos. Também não quero ser apedrejado, mas você que nos ouve já percebe, certos cursos não têm sentido. As instituições que insistirem nisso, elas estarão com um fator complicativo. Outro ponto é você também avaliar o que o mercado. Então, antes de pensar em decidir por um curso, estou falando agora especificamente com aquele público, não é jovem nem velho, mas aquele público que busca uma graduação. Graduação é fundamental. E eu diria ainda, graduados, busquem uma pós-graduação específica em algo. Então, hoje é muito comum ver médicos formados na área de medicina, que eu chamava no meu passado, tinha a linha de medicina, a linha de saúde, a linha de sociais e a linha de exatas, né? Isso é bem lá atrás. Então, é muito comum eu olhar médicos buscando cursos específicos de MBA de inteligência artificial, em que foque a tecnologia para ele não ser um cego específico e poder, com isso, agregar valor ao seu perfil e aí sim, ele poder, no seu métier, medicina, escalar, conhecer, aplicar novas tecnologias. E isso, advogados, hoje em dia, advogados que ficavam naquele tempo todo fazendo todo o processo buscando jurisprudência, hoje o advogado ele já usa para ganhar tempo. E lembrando que o advogado não pode perder prazo. Então, os advogados usam muito isso. Várias outras profissões utilizam, mas o que precisa? Algumas orientações. Se eu estou pensando em entrar numa instituição, vou para uma graduação, é importante que eu faça uma análise, primeiro, do que eu gosto. Viver trabalhando no que não gosta não dá. Primeiro, o que eu gosto. Avaliar as instituições, o que o curso tem, se eles têm inovação, se tem uma disciplina de empreendedorismo, hoje é muito importante isso, se tem uma disciplina que fale sobre o uso de novas tecnologias, mesmo que o curso não seja dessa área, se ele tem isso. Depois, agora com você que já é graduado, já trabalha, é bom buscar uma especialização focada em que possa te ajudar a crescer na sua profissão. Se você é mestre, é a mesma coisa. Se você é doutor, é a mesma coisa. Se você é empreendedor, é a mesma coisa. Se você é dono de uma empresa, busque conhecimento. Hoje, se nós não buscarmos conhecimento, a IA já vem com conhecimento. E aí vem um alerta. Você falou muito de chat GPT, qualquer coisa assim. Eu, por exemplo, eu tenho especialização nisso, eu pego um prompt, crio toda a estrutura de conversa com ela. Eu dou conhecimento para ela, através de arquivos, meios, vídeos, enfim, toda a informação. E ela, assim, a partir daí, ela começa a trabalhar. E uma coisa importante, 24/7. 24/7 é um número maluco, quando se discute hoje uma diminuição da carga de trabalho para as pessoas, o que eu concordo particularmente, mas as empresas, não sei como elas ficam. Então, que a gente possa ter entendimento. Primeiro, se você é uma pessoa responsável por gestão, criação de cursos em instituições de ensino, e olha, atenção, não é só a universidade, não. Lá nas escolas básicas, lá, meu neto, por exemplo, já está brincando com um pouquinho de IA. E não é influência minha ainda, né? Então, que a gente possa ter essa responsabilidade para ofertar ao mercado algo que realmente o mercado, que são pessoas, possam
adquirir aquele conhecimento e utilizar aquele conhecimento. Então, isso cria um ecossistema, cria uma sinergia que vai permitir que nós, enquanto instituição, enquanto pessoa, enquanto país, inclusive, possa evoluir e dominar esse contexto novo para 2030, que é o número base aí do futuro, nós possamos chegar como pessoa, como nação, evoluído nessa área. A gente tem muito. E aí, eu vou criar uma frase que pode ser de impacto. Ainda existe muito analfabetismo no Brasil. Fato. Mas, apesar disso, tem um outro analfabetismo que é o analfabetismo em tecnologia. E aí você não tem só IA, tem várias tecnologias. As pessoas hoje estão falando do que não sabem. E a pior coisa é falar daquilo que não sabe. Como é que você vê isso, Francisco? Já com a tua visão de... Você praticamente viveu. Eu vivi a indústria da 1.0, 2.0, 3.4, 4, e já estou criando um texto para falar sobre agricultura 5.0 e, quiçá, 6.0. É um número de marketing, sim, mas ele define eras de avanço tecnológico. Mas sempre, para fazer um avanço, eu preciso saber qual o grau de prontidão. E esse grau de prontidão impacta em qual é o ganho econômico que essa ferramenta, esse curso, essa inovação vai me trazer, qual o ganho ambiental a gente tem, o nosso planeta é um planeta, né? Eu preciso tomar cuidado com isso, qual o ganho social, se o que eu vou aprender, ou eu vou desenvolver, ou eu vou implantar, não impacta numa destruição social. E eu preciso ter sustentabilidade. Hoje, os 4 eixos, né? Então, eu preciso avaliar uma empresa, qual o ganho econômico que eu tenho, sem isso não existe inventar nada, né? Ou qual o ganho ambiental, eu posso ter uma situação bem melhor para a empresa, enfim. O social, meus colaboradores vão trabalhar menos, mas com mais produtividade. Talvez esse seja o grande segredo que ainda falta as pessoas enxergarem, né? Como você vê isso? Hoje falei bastante, né? Bom, questão de produtividade aí, eu acho que é o que todos deviam se preocupar nesse momento. Recentemente eu escrevi um artigo no LinkedIn que tem a ver com isso daí, mas com uma ótica um pouco mais ampliada. É o seguinte, no LinkedIn aí nós vemos aí direto aí pessoas reclamando aí sobre trabalhar presencialmente. Não, porque para que pegar ônibus, para que pegar trem, para que pegar trânsito, para ficar na frente de um computador ou fazer uma reunião se eu posso fazer virtual? Bom, qual é a minha forma de pensar sobre isso? Eu sou defensor do home office. Só que daí eu sou também o maior crítico do home office. Então é meio duplo a minha forma de pensar. Porque o home office, ele funciona muito bem para quem tem disciplina. Se a pessoa é indisciplinado, não vai funcionar. Então esse é um primeiro ponto. Disciplina é necessária para o home office. É que isso tem a ver com o que nós estamos falando de produtividade e tem um fechamento aí que faz parte do meu artigo. Então, quando eu falo disciplina, é o seguinte, quando você está em casa, seja lá home office ou fim de semana e tal, existe uma frase que eu até escrevi um artigo também no passado, chama-se uma frase que, na verdade, começa com 2 palavras, isso que é importante. Já que você está aqui, varre a casa. Já que você está aqui, vai buscar o filho na escola. Já que você está aqui, faz tal coisa. Já que você está aqui, faz aquilo. Já que você está aqui, faz aquilo lá. E eu não estou falando de mulher que fala essa frase, não estou falando de homem, não estou falando de... Não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com nada. Eu estou falando que é o seguinte, você está num ambiente familiar, alguém da tua família vai usar essa frase com você. E aí o que vai acontecer? Por você estar num ambiente familiar, você não vai dizer não, você vai fazer. Só que ao você fazer algo que não era do seu trabalho, você gastou tempo. Então, esse jaque pode ser uma coisa que é 1 minutinho só, tá bom? 1 minutinho. O jaque pode ser uma coisa de 5 minutos, o jaque pode ser uma coisa de 10 minutos, o jaque pode ser uma coisa de 2 horas. E já vou falar que na média é de 1h30 o jaque. Então, você não tem disciplina, porque você foi seduzido pelo jaque.
O que é ter disciplina? O que é ter disciplina entra no outro aspecto que faz uma conexão, que é você ter um espaço adequado de trabalho no home office. Porque não adianta home office para quem mora em 20 metros quadrados, com 5 pessoas lá dentro, criança pequena, gato, cachorro, etc., que daí o home office dele é na mesa da cozinha lá, que também é a mesa que todo mundo almoça, que daí estão vendo televisão na tua frente, etc. Tal. Não vai funcionar também. Não é questão de eu ser chato, é real. Não funciona. Então, você tem o home office, que daí você tem lá um cantinho seu, que você vai lá, fecha a porta, coloca uma placa lá fora, assim, na porta. Estou trabalhando, só casos de emergência, me chama. Então, aí, aliou com a disciplina, você ter o espaço próprio para isso. Tá? E aí, o que acontece? Só que isso daí que eu estou falando é o ideal do ideal do ideal. Então, tem aí uma camada aí dos home officers que tem essa situação toda? Sim, tem. Eu sou um deles. Só que nós temos aí um exército de pessoas que querem ficar em casa trabalhando, que não tem a menor condição de ficar em casa trabalhando. E o que vai acontecer? A produtividade deles vai despencar. Aí o cara fica aí metendo o pau na empresa, tal, sem parâmetro. O que passa na cabeça do empresário? Passa o seguinte: pô, meu, eu estou aqui batalhando aqui para manter a empresa funcionando, pagando um monte de imposto aí que toda hora me inventam um novo. Tem que pagar aí todo dia 5 aí, ou o quinto dia útil, salário em dia. Tenho que pagar aí, preparar dinheiro para pagar férias, fundo de garantia, etc. E minhas vendas estão patinando, minha produção está patinando, meus negócios estão patinando. Aí chega alguém aí e fala assim, ó, tem uma ferramenta de IA aqui que substitui todo esse bando de pessoas que está aí no home office. Eu tenho ela aqui, ó. O que vai acontecer? O cara vai pegar e falar, ok, então, chega de home office, chega dessa ladainha toda aí, eu tenho agora uma ferramenta aqui que trabalha 24 horas por dia para mim, não me dá uma dor de cabeça e aumentou minha produtividade, aumentou venda, aumentou isso, aumentou aquilo, tudo positivo. Estou feliz da vida. Então, o que eu queria falar, e aliado ao que você falou de produtividade, é assim, para quem defende muito o home office aí, outro dia eu falei isso para uma pessoa, numa empresa, não vou falar qual também, mas a pessoa estava triste e tal, porque a empresa em questão, não importa qual é, adota 2 dias de home office e a função dela exigia que ela ficasse todo dia na empresa. Ela falou assim, pô, todo mundo em casa e eu aqui. Eu falei, só que tem uma coisa que você não percebe. Enquanto está todo mundo em casa, o dono da empresa está aqui. Todo dia ele vem. Quem que ele está vendo? Está vendo você ou está vendo quem está em casa todo dia aqui? Eu, né? Falei, então você está aqui para fazer o que ele precisa, que a empresa precisa, tal. E você está sendo visto. Quem está lá no home office, no conforto, etc., passou a ser um número para a empresa. Um número que é um recurso que, enquanto ele estiver sendo produtivo, interessa para a empresa, mas passou a ser um recurso impessoal, porque não tem mais a conexão pessoal aqui com os outros dentro do universo físico. Então, para encerrar essa fala minha aqui, defensores de home office são os maiores aliados da automação total. Eles estão fazendo um esforço total para serem extintos. Resumindo, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? E aí, Varela, você citou uma coisa aí que eu gostaria de mudar um pouco o rumo da nossa conversa. É o seguinte, você falou aí de inteligência artificial no universo agro. Como que está isso aí nas suas pesquisas? Eu sei que você tem trabalhos em cima disso. O que dá para usar a inteligência artificial no ambiente agro? Agora você tocou no ponto que é fascinante. Eu não sou fazendeiro, vou imaginar que sou um fazendeiro.
eu tenho exatamente todos esses problemas. Hoje, na colheita, começar na plantação, lá, quando eu tenho que arar a terra, é complicado achar mão de obra, porque é um trabalho pesado. Já existem equipamentos, e não são equipamentos gigantescos, não. Equipamentos que podem fazer isso. Outro ponto, quando a plantinha, vou falar de plantinha, está nascendo, está ali, é um momento, é uma criança. Eu preciso tomar cuidado com doenças que afetam aquela plantinha, e se afetar aquela planta, afetar a lavoura, a produtividade vai cair. Depois eu tenho que pensar na qualidade de solo, na qualidade de irrigação, e assim a plantinha cresceu. Depois disso, eu tenho que entrar numa fase que hoje impacta muito, que é a colheita. Dependendo do tipo de... Imagina, você pega uma árvore, vai colher caqui. Imagina como é que colhe caqui. Alguém tem ideia? Percebe? Então, a automação na área de agricultura ela vem crescendo. Outro ponto importante é quanto hoje a gente quer saber de onde veio o produto, a rastreabilidade. Outro ponto importante. Depois eu preciso saber como é que está esse produto, aí saiu da fazenda, eu costumo dizer assim, saiu porteira fora. Aí sim entra o agro como uma cadeia. Eu preciso da logística disso. Gente, tecnologia em diversos setores. Bom, meu doutorado foi exatamente em criar um framework que pudesse permitir analisar tudo isso. Interessante que, na época, e estou falando de 2022, o grau de prontidão, praticamente só as grandes empresas da área do agro como um todo, tanto na agricultura, né, como na agropecuária, só as grandes empresas implantavam tecnologia no Brasil. Porque é muito caro. Porque a maioria dos equipamentos, tanto de hardware, componente, como software, são importados. E aí vem vindo um esforço muito grande de novos professores, novos pesquisadores, eu posso falar em Embrapa, focando muito em desenvolver no Brasil tecnologias, tanto de hardware quanto software, quanto aplicação. E aí a IA, não posso nem falar o estado que eu estive recentemente, né? A IA. Então, a IA exatamente vem para ajudar a desenvolver rapidamente. Eu, por exemplo, modelei uma fazenda, talvez saia um artigo, de café, como que eu posso trabalhar um projeto que o café bebe é um termo usado na cafeicultura, ele bebe 85, 86, é um café muito bom, 87, 88, não é o café que a gente toma não, tá? Café, né? Top. Então, eles têm um grande esforço para investir em várias áreas. Então, desde da qualidade do solo, desde do cuidado com a planta em si, depois, cuidado na colheita, cuidado na estocagem, cuidado na entrega. Imagina um produto que é perecível, pegando um trânsito de uma cidade, ele teria, 5 horas para chegar num lugar refrigerado, apesar do contêiner estar refrigerado. Então, tem muitas variáveis. Além disso, a agricultura e o agro como um todo enfrenta o quê? Nós exportamos muito. Recentemente ontem, a China devolveu um monte de produtos, não vou falar o produto, mas você pesquise, veio de volta, alegando que tinha alguma instabilidade ou alguma não conformidade. Então, implantar tecnologia no agro é fundamental. Agora, quem é o agro? A gente pensa o agro, eu sou fazendeiro, eu tenho um agrônomo. Não, gente, existem muitas nuances, muitos caminhos, muitos empregos. Mas no mais importante, que é lá na hora da colheita, onde a verdade vai aparecer, se aquilo vai ser produtivo ou não, que o agricultor, que o empresário do agro tem muita dificuldade. Eu já escuto empresas grandes, recentemente eu estive em uma, falar, vamos trazer humanoides da China para trabalhar na colheita. Sabe o que significa? Um grande problema social nas regiões onde tem fazenda. Agora, vocês já repararam uma coisa? A minha região, não é o caso, mas a minha região, ela produz milho. Todo mundo aqui produz milho, então tem um ecossistema de produção de milho. Se de repente eu automatizo a colheita do milho, sabe o caos social que gera nessa região, nessa cidade? Então a gente precisa tomar muito cuidado e pensar muito. Mas, de novo, como eu resolvo isso? Ora, implementando escolas técnicas, escolas que ensinem o que precisa naquela região. Isso talvez seja um dos grandes diferenciais. Essas escolas técnicas podem ser do governo, podem ser... Já existem fazendas que têm os seus cursos. Olha que coisa linda.
visitei uma que tem os seus cursos para os seus colaboradores e filhos dos seus colaboradores. Para quê? Para criar uma condição que o pai trabalha de forma adequada com tecnologia e o filho também. É interessante pensar assim, mas é todo mundo não. Então a gente precisa crescer muito nisso. Na verdade, temos aí que ter uma readequação social aí para o que vem pela frente aí. Fundamental, hein? E eu vejo aí que governos aí estão se preocupando muito com fake news e é totalmente louvável esse tipo de discussão. Não estou falando que não, é louvável. Mas nós temos aí problemas maiores aí que tem pela frente aí com inteligência artificial e que estão sendo ignorados. E aí eu não sei realmente aí quando a bomba cair na cabeça aí, o que vão se fazer aí. Bom, Varela, aqui é um programa de TV aqui, nosso tempo aqui está se esgotando. O papo está muito bom, mas eu vou ter que encerrar aqui. Evidentemente, IA é algo que, como nós falamos, o que está acontecendo hoje não pode não ser verdade amanhã, porque evolui muito rápido. Mas uma coisa é fato, a IA hoje veio para ficar. Não tem essa de que é uma onda e que vai embora, daqui a pouco vão esquecer o que é isso. Não vai mais mudar. Bom, então, o papo sobre IA aqui, como é um novo programa aqui na TV Humana, eu pretendo fazer algumas reciclagens aí nos papos. Então, mais para frente, aí a gente volta a bater um novo papo. Tudo bem? Fico agradecido e estou à disposição, como sempre, né? Falar em inovação é pensar que o dia de amanhã é melhor que o dia de hoje. Sempre pense positivo, é uma mensagem final. Isso é evangelizar. Acredite que amanhã você pode estar diferente. Mas você precisa tomar uma decisão, né? É isso Muito aí. obrigado. Então, para você que nos assiste, espero você no nosso próximo Papo sobre IA, aqui na TV Humana. Muito obrigado e até lá.